momento crucial da história bíblica, o profeta Daniel se encontra em meio a um cenário de opressão e incerteza. O povo de Israel, exilado em Babilônia, enfrenta um futuro sombrio, repleto de desafios e perigos. Daniel, um jovem hebreu, com um chamado divino, é atormentado por visões que revelam o que está por vir. Um vislumbre do fim dos tempos que traz tanto temor quanto esperança. O peso de sua responsabilidade é imenso, pois ele sabe que suas revelações não são apenas para ele, mas para toda uma nação que anseia por libertação. A ansiedade permeia o coração de Daniel. Ele se pergunta: o que essas visões significam para o meu povo? Como podemos nos preparar para o que está por vir? Daniel 10:1. Ele se lembra das promessas de Deus e das palavras de conforto que foram dadas ao seu povo, como em Jeremias 29:11, que diz: pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O dilema que Daniel enfrenta é profundo. Como transmitir essas mensagens divinas em um tempo de grande tribulação, sem que a desesperança domine os corações de seu povo? A curiosidade e a expectativa pairam no ar, como nuvens carregadas prestes a se romper, prometendo chuva ou tempestade. Assim, a jornada de Daniel se inicia, marcada pelo peso da profecia e pela busca de entendimento em meio ao caos. Em um momento crucial da história bíblica, o profeta Daniel se encontra em meio a um cenário de opressão e incerteza. O povo de Israel, exilado em Babilônia, enfrenta um futuro sombrio, repleto de desafios e perigos. Daniel, um jovem hebreu com um chamado divino, é atormentado por visões que revelam o que está por vir. Um vislumbre do fim dos tempos que traz tanto temor quanto esperança. O peso de sua responsabilidade é imenso, pois ele sabe que suas revelações não são apenas para ele, mas para toda uma nação que anseia por libertação. A ansiedade permeia o coração de Daniel. Ele se pergunta: o que essas visões significam para o meu povo? Como podemos nos preparar para o que está por vir? Daniel 10:1. Ele se lembra das promessas de Deus e das palavras de conforto que foram dadas ao seu povo, como em Jeremias 29:11, que diz: pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O dilema que Daniel enfrenta é profundo. Como transmitir essas mensagens divinas em um tempo de grande tribulação, sem que a desesperança domine os corações de seu povo? A curiosidade e a expectativa pairam no ar, como nuvens carregadas prestes a se romper, prometendo chuva ou tempestade. Assim, a jornada de Daniel se inicia, marcada pelo peso da profecia e pela busca de entendimento em meio ao caos. No coração da Babilônia, Daniel se senta em um canto de sua cela, refletindo sobre suas visões. Se ao menos eu pudesse entender o que Deus está tentando me mostrar, pensa consigo mesmo. Ele ouve o eco distante de risadas e conversas dos babilônios, que parecem tão alheios à dor de seu povo. Um amigo próximo, Ananias, entra na cela. Daniel, você está bem? Você parece distante, pergunta Ananias preocupado. Eu sinto que algo grande está por vir, mas não consigo entender completamente, responde Daniel, sua voz tremendo. Estamos em um tempo de provação, e as visões só aumentam meu temor. Enquanto isso, na corte do rei Nabucodonosor, os magos e sábios estão em alvoroço. O que está acontecendo? Os sinais são cada vez mais inquietantes, murmura um dos conselheiros. Devemos encontrar uma forma de apaziguar os deuses, sugere outro, seu rosto pálido de medo. As dificuldades começam a se acumular, e a sombra do desespero se aproxima. Mas Daniel continua a buscar a verdade em meio ao caos, determinado a não deixar que o medo controle seu coração. Ele respira fundo e se lembra das palavras de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Essas promessas são a luz que ilumina sua jornada, mesmo nas noites mais sombrias. Enquanto Daniel se perde em seus pensamentos, a tensão ao seu redor cresce. Ele observa a inquietação que se espalha entre seus compatriotas, que também sentem a pressão que a Babilônia exerce sobre eles.
A opressão parece aumentar a cada dia. Ele reflete, recordando as palavras de Salmos 34:19. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. No entanto, a esperança parece escassa. Na corte do rei Nabucodonosor, a situação se torna mais crítica. Os magos e sábios estão em uma corrida contra o tempo, tentando decifrar os sinais que se acumulam. Se não conseguirmos entender esses presságios, pode ser o fim para todos nós. Pondera um dos sábios, sua voz carregada de desespero. A pressão externa está crescendo, e a incerteza se transforma em medo palpável. Daniel sente essa tensão. Ele sabe que suas visões, embora alarmantes, carregam uma mensagem de esperança. Mas como poderá compartilhar isso sem ser mal interpretado? Devemos nos unir e buscar a verdade. Ele sugere a Ananias e aos outros amigos. Se Deus está nos mostrando algo, precisamos estar prontos para ouvir. Mas a dúvida se instala entre eles. E se as nossas ações apenas piorarem a situação? Questiona Ananias, evidenciando o conflito interno que cada um enfrenta. Daniel sente o peso das escolhas que estão prestes a fazer. Ele se lembra de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Esse versículo ressoa dentro dele, lembrando-o de que confiar em Deus é essencial, mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto a tensão aumenta, Daniel se vê em um dilema. Ele precisa agir. Mas como? As visões que o assombram não são apenas alertas. Elas também são um chamado à ação. Ele se pergunta se a sua disposição para seguir esse chamado será suficiente para guiar seu povo em meio à tempestade que se aproxima. As escolhas que ele e seus amigos fazem agora determinarão não apenas seus destinos, mas o futuro de toda a nação. A responsabilidade é esmagadora, mas a esperança ainda brilha, mesmo que fraquinha, como uma luz em meio à escuridão. Enquanto Daniel se perde em seus pensamentos, a tensão ao seu redor cresce. Ele observa a inquietação que se espalha entre seus compatriotas, que também sentem a pressão que a Babilônia exerce sobre eles. A opressão parece aumentar a cada dia. Ele reflete, recordando as palavras de Salmos 34:19. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. No entanto, a esperança parece escassa. Na corte do rei Nabucodonosor, a situação se torna mais crítica. Os magos e sábios estão em uma corrida contra o tempo, tentando decifrar os sinais que se acumulam. Se não conseguirmos entender, esses presságios pode ser o fim para todos nós. Pondera um dos sábios, sua voz carregada de desespero. A pressão externa está crescendo, e a incerteza se transforma em medo palpável. Daniel sente essa tensão. Ele sabe que suas visões, embora alarmantes, carregam uma mensagem de esperança. Mas como poderá compartilhar isso sem ser mal interpretado? Devemos nos unir e buscar a verdade. Ele sugere a Ananias e aos outros amigos. Se Deus está nos mostrando algo, precisamos estar prontos para ouvir. Mas a dúvida se instala entre eles. E se as nossas ações apenas piorarem a situação? Questiona Ananias, evidenciando o conflito interno que cada um enfrenta. Daniel sente o peso das escolhas que estão prestes a fazer. Ele se lembra de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Esse versículo ressoa dentro dele, lembrando-o de que confiar em Deus é essencial, mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto a tensão aumenta, Daniel se vê em um dilema. Ele precisa agir, mas como? As visões que o assombram não são apenas alertas. Elas também são um chamado à ação. Ele se pergunta se a sua disposição para seguir esse chamado será suficiente para guiar seu povo em meio à tempestade que se aproxima. As escolhas que ele e seus amigos fazem agora determinarão não apenas seus destinos, mas o futuro de toda a nação. A responsabilidade é esmagadora, mas a esperança ainda brilha, mesmo que fraquinha, como uma luz em meio à escuridão. Daniel narra como lida com a pressão. Sinto meu coração pesado.
Cada decisão que tomamos pode ser a diferença entre a vida e a morte. A incerteza me consome, e eu me pergunto se estou preparado para o que está por vir. Em meio a esse turbilhão, ele se lembra de Isaías 41:10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. As palavras trazem um breve alívio, mas a realidade das escolhas que se aproximam continua a pesar sobre ele. O narrador observa como as decisões de Daniel e seus amigos criam novas complicações. A hesitação deles poderia custar caro, e a pressão para agir só aumenta. Cada minuto perdido se transforma em uma oportunidade desperdiçada, enquanto o tempo se esgota. Daniel sente que o futuro de sua nação está em suas mãos, e a responsabilidade é tanto um fardo quanto uma motivação. Como posso ser a voz da esperança em meio a tanta desolação? Ele se pergunta, consciente de que suas ações poderiam inspirar coragem ou desespero em seu povo. Enquanto Daniel se perde em seus pensamentos, a tensão ao seu redor cresce. Ele observa a inquietação que se espalha entre seus compatriotas, que também sentem a pressão que a Babilônia exerce sobre eles. A opressão parece aumentar a cada dia. Ele reflete, recordando as palavras de Salmos 34:19. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. No entanto, a esperança parece escassa. Na corte do rei Nabucodonosor, a situação se torna mais crítica. Os magos e sábios estão em uma corrida contra o tempo, tentando decifrar os sinais que se acumulam. Se não conseguirmos entender esses presságios, pode ser o fim para todos nós, pondera um dos sábios, sua voz carregada de desespero. A pressão externa está crescendo, e a incerteza se transforma em medo palpável. Daniel sente essa tensão. Ele sabe que suas visões, embora alarmantes, carregam uma mensagem de esperança. Mas como poderá compartilhar isso sem ser mal interpretado? Devemos nos unir e buscar a verdade. Ele sugere a Ananias e aos outros amigos. Se Deus está nos mostrando algo, precisamos estar prontos para ouvir. Mas a dúvida se instala entre eles. E se as nossas ações apenas piorarem a situação? Questiona Ananias, evidenciando o conflito interno que cada um enfrenta. Daniel sente o peso das escolhas que estão prestes a fazer. Ele se lembra de Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Esse versículo ressoa dentro dele, lembrando-o de que confiar em Deus é essencial, mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto a tensão aumenta, Daniel se vê em um dilema. Ele precisa agir. Mas como? As visões que o assombram não são apenas alertas. Elas também são um chamado à ação. Ele se pergunta se a sua disposição para seguir esse chamado será suficiente para guiar seu povo em meio à tempestade que se aproxima. As escolhas que ele e seus amigos fazem agora determinarão não apenas seus destinos, mas o futuro de toda a nação. A responsabilidade é esmagadora, mas a esperança ainda brilha, mesmo que fraquinha, como uma luz em meio à escuridão. Daniel narra como lida com a pressão. Sinto meu coração pesado. Cada decisão que tomamos pode ser a diferença entre a vida e a morte. A incerteza me consome, e eu me pergunto se estou preparado para o que está por vir. Em meio a esse turbilhão, ele se lembra de Isaías 41:10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. As palavras trazem um breve alívio, mas a realidade das escolhas que se aproximam continua a pesar sobre ele. O narrador observa como as decisões de Daniel e seus amigos criam novas complicações. A hesitação deles poderia custar caro, e a pressão para agir só aumenta. Cada minuto perdido se transforma em uma oportunidade desperdiçada, enquanto o tempo se esgota. Daniel sente que o futuro de sua nação está em suas mãos, e a responsabilidade é tanto um fardo quanto uma motivação. Como posso ser a voz da esperança em meio a tanta desolação? Ele se pergunta, consciente de que suas ações poderiam inspirar coragem ou desespero em seu povo. No ápice da tensão, Daniel finalmente se levanta. Eu não posso me esconder atrás do medo. Ele declara, sua voz ecoando na sala.
Deus me deu uma visão e eu irei compartilhar. Não podemos permitir que a dúvida nos paralise. Ele se adianta, sua decisão clara e firme, mesmo quando os olhares de seus amigos se enchem de preocupação. A sala fica em silêncio, e ele sente o peso do olhar de todos sobre ele. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As palavras de Daniel têm um impacto imediato. Os amigos, antes hesitantes, começam a encontrar coragem em suas afirmações. Ananias, com os olhos brilhando, exclama: talvez tenhamos um caminho a seguir. O clima de desespero começa a se dissipar, e a determinação se espalha entre eles. Daniel observa as expressões em seus rostos e sente uma onda de esperança. Nós podemos enfrentar isso juntos, ele diz, e a confiança começa a se formar. O narrador nota como a atmosfera muda. A tensão é substituída por um renovado senso de propósito. A decisão de Daniel se torna um divisor de águas, e suas palavras ressoam como uma promessa de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança pode prevalecer. Enquanto Daniel se perde em seus pensamentos, a tensão ao seu redor cresce. Ele observa a inquietação que se espalha entre seus compatriotas, que também sentem a pressão que a Babilônia exerce sobre eles. A opressão parece aumentar a cada dia. Ele reflete, recordando as palavras de Salmos 34:19. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. No entanto, a esperança parece escassa. Na corte do rei Nabucodonosor, a situação se torna mais crítica. Os magos e sábios estão em uma corrida contra o tempo, tentando decifrar os sinais que se acumulam. Se não conseguirmos entender esses presságios, pode ser o fim para todos nós, pondera um dos sábios, sua voz carregada de desespero. A pressão externa está crescendo e a incerteza se transforma em medo palpável. Daniel sente essa tensão. Ele sabe que suas visões, embora alarmantes, carregam uma mensagem de esperança. Mas como poderá compartilhar isso sem ser mal interpretado? Devemos nos unir e buscar a verdade. Ele sugere a Ananias e aos outros amigos. Se Deus está nos mostrando algo, precisamos estar prontos para ouvir. Mas a dúvida se instala entre eles. E se as nossas ações apenas piorarem a situação? Questiona Ananias, evidenciando o conflito interno que cada um enfrenta. Daniel sente o peso das escolhas que estão prestes a fazer. Ele se lembra de Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Esse versículo ressoa dentro dele, lembrando-o de que confiar em Deus é essencial, mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto a tensão aumenta, Daniel se vê em um dilema. Ele precisa agir, mas como? As visões que o assombram não são apenas alertas. Elas também são um chamado à ação. Ele se pergunta se a sua disposição para seguir esse chamado será suficiente para guiar seu povo em meio à tempestade que se aproxima. As escolhas que ele e seus amigos fazem agora determinarão não apenas seus destinos, mas o futuro de toda a nação. A responsabilidade é esmagadora, mas a esperança ainda brilha, mesmo que fraquinha, como uma luz em meio à escuridão. Daniel narra como lida com a pressão. Sinto meu coração pesado. Cada decisão que tomamos pode ser a diferença entre a vida e a morte. A incerteza me consome, e eu me pergunto se estou preparado para o que está por vir. Em meio a esse turbilhão, ele se lembra de Isaías 41:10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. As palavras trazem um breve alívio, mas a realidade das escolhas que se aproximam continua a pesar sobre ele. O narrador observa como as decisões de Daniel e seus amigos criam novas complicações. A hesitação deles poderia custar caro, e a pressão para agir só aumenta. Cada minuto perdido se transforma em uma oportunidade desperdiçada, enquanto o tempo se esgota. Daniel sente que o futuro de sua nação está em suas mãos, e a responsabilidade é tanto um fardo quanto uma motivação. Como posso ser a voz da esperança em meio a tanta desolação?
Ele se pergunta, consciente de que suas ações poderiam inspirar coragem ou desespero em seu povo. No ápice da tensão, Daniel finalmente se levanta. Eu não posso me esconder atrás do medo, ele declara, sua voz ecoando na sala. Deus me deu uma visão e eu irei compartilhar. Não podemos permitir que a dúvida nos paralise. Ele se adianta, sua decisão clara e firme, mesmo quando os olhares de seus amigos se enchem de preocupação. A sala fica em silêncio, e ele sente o peso do olhar de todos sobre ele. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As palavras de Daniel têm um impacto imediato. Os amigos antes hesitantes começam a encontrar coragem em suas afirmações. Ananias, com os olhos brilhando, exclama: talvez tenhamos um caminho a seguir. O clima de desespero começa a se dissipar, e a determinação se espalha entre eles. Daniel observa as expressões em seus rostos e sente uma onda de esperança. Nós podemos enfrentar isso juntos, ele diz, e a confiança começa a se formar. O narrador nota como a atmosfera muda. A tensão é substituída por um renovado senso de propósito. A decisão de Daniel se torna um divisor de águas, e suas palavras ressoam como uma promessa de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança pode prevalecer. As reações às consequências dessa decisão começam a surgir entre os amigos de Daniel. Ananias, antes preocupado, agora demonstra uma nova determinação. Precisamos agir com fé, ele afirma, e os outros concordam, sentindo-se mais fortalecidos. Daniel reflete sobre o que aconteceu. Senti uma onda de coragem quando compartilhei a visão. Percebi que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da disposição de enfrentá-lo. O narrador observa que, à medida que se adaptam às novas circunstâncias, os amigos de Daniel se tornam mais unidos. A hesitação inicial se transforma em um comprometimento coletivo. Eles começam a discutir estratégias, mostrando-se mais confiantes. As lições aprendidas emergem claramente. A importância de confiar em Deus e a força que vem da união. A jornada que os aguarda será difícil, mas agora ao menos eles não estão sozinhos. Enquanto Daniel se perde em seus pensamentos, a tensão ao seu redor cresce. Ele observa a inquietação que se espalha entre seus compatriotas, que também sentem a pressão que a Babilônia exerce sobre eles. A opressão parece aumentar a cada dia. Ele reflete, recordando as palavras de Salmos 34:19. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. No entanto, a esperança parece escassa. Na corte do rei Nabucodonosor, a situação se torna mais crítica. Os magos e sábios estão em uma corrida contra o tempo, tentando decifrar os sinais que se acumulam. Se não conseguirmos entender esses presságios, pode ser o fim para todos nós. Pondera um dos sábios, sua voz carregada de desespero. A pressão externa está crescendo, e a incerteza se transforma em medo palpável. Daniel sente essa tensão. Ele sabe que suas visões, embora alarmantes, carregam uma mensagem de esperança. Mas como poderá compartilhar isso sem ser mal interpretado? Devemos nos unir e buscar a verdade. Ele sugere a Ananias e aos outros amigos. Se Deus está nos mostrando algo, precisamos estar prontos para ouvir. Mas a dúvida se instala entre eles. E se as nossas ações apenas piorarem a situação? Questiona Ananias, evidenciando o conflito interno que cada um enfrenta. Daniel sente o peso das escolhas que estão prestes a fazer. Ele se lembra de Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Esse versículo ressoa dentro dele, lembrando-o de que confiar em Deus é essencial, mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto a tensão aumenta, Daniel se vê em um dilema. Ele precisa agir. Mas como? As visões que o assombram não são apenas alertas. Elas também são um chamado à ação. Ele se pergunta se a sua disposição para seguir esse chamado será suficiente para guiar seu povo em meio à tempestade que se aproxima. As escolhas que ele e seus amigos fazem agora determinarão não apenas seus destinos, mas o futuro de toda a nação.
A responsabilidade é esmagadora, mas a esperança ainda brilha, mesmo que fraquinha, como uma luz em meio à escuridão. Daniel narra como lida com a pressão. Sinto meu coração pesado. Cada decisão que tomamos pode ser a diferença entre a vida e a morte. A incerteza me consome, e eu me pergunto se estou preparado para o que está por vir. Em meio a esse turbilhão, ele se lembra de Isaías 41:10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. As palavras trazem um breve alívio, mas a realidade das escolhas que se aproximam continua a pesar sobre ele. O narrador observa como as decisões de Daniel e seus amigos criam novas complicações. A hesitação deles poderia custar caro, e a pressão para agir só aumenta. Cada minuto perdido se transforma em uma oportunidade desperdiçada, enquanto o tempo se esgota. Daniel sente que o futuro de sua nação está em suas mãos, e a responsabilidade é tanto um fardo quanto uma motivação. Como posso ser a voz da esperança em meio a tanta desolação? Ele se pergunta, consciente de que suas ações poderiam inspirar coragem ou desespero em seu povo. No ápice da tensão, Daniel finalmente se levanta. Eu não posso me esconder atrás do medo. Ele declara, sua voz ecoando na sala. Deus me deu uma visão e eu irei compartilhar. Não podemos permitir que a dúvida nos paralise. Ele se adianta, sua decisão clara e firme, mesmo quando os olhares de seus amigos se enchem de preocupação. A sala fica em silêncio, e ele sente o peso do olhar de todos sobre ele. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As palavras de Daniel têm um impacto imediato. Os amigos, antes hesitantes, começam a encontrar coragem em suas afirmações. Ananias, com os olhos brilhando, exclama: talvez tenhamos um caminho a seguir. O clima de desespero começa a se dissipar, e a determinação se espalha entre eles. Daniel observa as expressões em seus rostos e sente uma onda de esperança. Nós podemos enfrentar isso juntos, ele diz, e a confiança começa a se formar. O narrador nota como a atmosfera muda. A tensão é substituída por um renovado senso de propósito. A decisão de Daniel se torna um divisor de águas, e suas palavras ressoam como uma promessa de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança pode prevalecer. As reações às consequências dessa decisão começam a surgir entre os amigos de Daniel. Ananias, antes preocupado, agora demonstra uma nova determinação. Precisamos agir com fé, ele afirma. E os outros concordam, sentindo-se mais fortalecidos. Daniel reflete sobre o que aconteceu. Senti uma onda de coragem quando compartilhei a visão. Percebi que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da disposição de enfrentá-lo. O narrador observa que, à medida que se adaptam às novas circunstâncias, os amigos de Daniel se tornam mais unidos. A hesitação inicial se transforma em um comprometimento coletivo. Eles começam a discutir estratégias, mostrando-se mais confiantes. As lições aprendidas emergem claramente. A importância de confiar em Deus e a força que vem da união. A jornada que os aguarda será difícil, mas agora, ao menos, eles não estão sozinhos. Em conclusão, os eventos se desenrolam com um desfecho providencial. Daniel e seus amigos enfrentam os desafios com fé e determinação, e como resultado, conseguem ajudar a nação a encontrar um caminho de esperança e renovação. A lição moral é clara. A fé em Deus e a união entre os irmãos são essenciais diante da adversidade. Ao olhar para trás, Daniel reflete: vejo que cada escolha que fizemos nos aproximou de Deus e fortaleceu nosso espírito. Aprendi que não estamos sozinhos e que a verdadeira esperança brilha mais intensamente em tempos de escuridão. O narrador finaliza a história ressaltando que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a justiça divina prevalece e a fé pode transformar incertezas em vitórias. Enquanto Daniel se perde em seus pensamentos, a tensão ao seu redor cresce. Ele observa a inquietação que se espalha entre seus compatriotas, que também sentem a pressão que a Babilônia exerce sobre eles. A opressão parece aumentar a cada dia, ele reflete, recordando as palavras de Salmos 34:19.
As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. No entanto, a esperança parece escassa. Na corte do rei Nabucodonosor, a situação se torna mais crítica. Os magos e sábios estão em uma corrida contra o tempo, tentando decifrar os sinais que se acumulam. Se não conseguirmos entender, esses presságios pode ser o fim para todos nós. Pondera um dos sábios, sua voz carregada de desespero. A pressão externa está crescendo e a incerteza se transforma em medo palpável. Daniel sente essa tensão. Ele sabe que suas visões, embora alarmantes, carregam uma mensagem de esperança. Mas como poderá compartilhar isso sem ser mal interpretado? Devemos nos unir e buscar a verdade. Ele sugere a Ananias e aos outros amigos. Se Deus está nos mostrando algo, precisamos estar prontos para ouvir. Mas a dúvida se instala entre eles. E se as nossas ações apenas piorarem a situação? Questiona Ananias, evidenciando o conflito interno que cada um enfrenta. Daniel sente o peso das escolhas que estão prestes a fazer. Ele se lembra de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Esse versículo ressoa dentro dele, lembrando-o de que confiar em Deus é essencial, mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto a tensão aumenta, Daniel se vê em um dilema. Ele precisa agir, mas como? As visões que o assombram não são apenas alertas, elas também são um chamado à ação. Ele se pergunta se a sua disposição para seguir esse chamado será suficiente para guiar seu povo em meio à tempestade que se aproxima. As escolhas que ele e seus amigos fazem agora determinarão não apenas seus destinos, mas o futuro de toda a nação. A responsabilidade é esmagadora, mas a esperança ainda brilha, mesmo que fraquinha, como uma luz em meio à escuridão. Daniel narra como lida com a pressão. Sinto meu coração pesado. Cada decisão que tomamos pode ser a diferença entre a vida e a morte. A incerteza me consome, e eu me pergunto se estou preparado para o que está por vir. Em meio a esse turbilhão, ele se lembra de Isaías 41:10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. As palavras trazem um breve alívio, mas a realidade das escolhas que se aproximam continua a pesar sobre ele. O narrador observa como as decisões de Daniel e seus amigos criam novas complicações. A hesitação deles poderia custar caro, e a pressão para agir só aumenta. Cada minuto perdido se transforma em uma oportunidade desperdiçada, enquanto o tempo se esgota. Daniel sente que o futuro de sua nação está em suas mãos, e a responsabilidade é tanto um fardo quanto uma motivação. Como posso ser a voz da esperança em meio a tanta desolação? Ele se pergunta, consciente de que suas ações poderiam inspirar coragem ou desespero em seu povo. No ápice da tensão, Daniel finalmente se levanta. Eu não posso me esconder atrás do medo, ele declara, sua voz ecoando na sala. Deus me deu uma visão e eu irei compartilhar. Não podemos permitir que a dúvida nos paralise. Ele se adianta, sua decisão clara e firme, mesmo quando os olhares de seus amigos se enchem de preocupação. A sala fica em silêncio, e ele sente o peso do olhar de todos sobre ele. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As palavras de Daniel têm um impacto imediato. Os amigos, antes hesitantes, começam a encontrar coragem em suas afirmações. Ananias, com os olhos brilhando, exclama, talvez tenhamos um caminho a seguir. O clima de desespero começa a se dissipar, e a determinação se espalha entre eles. Daniel observa as expressões em seus rostos e sente uma onda de esperança. Nós podemos enfrentar isso juntos, ele diz, e a confiança começa a se formar. O narrador nota como a atmosfera muda. A tensão é substituída por um renovado senso de propósito. A decisão de Daniel se torna um divisor de águas, e suas palavras ressoam como uma promessa de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança pode prevalecer. As reações às consequências dessa decisão começam a surgir entre os amigos de Daniel. Ananias, antes preocupado, agora demonstra uma nova determinação.
Precisamos agir com fé, ele afirma, e os outros concordam, sentindo-se mais fortalecidos. Daniel reflete sobre o que aconteceu. Senti uma onda de coragem quando compartilhei a visão. Percebi que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da disposição de enfrentá-lo. O narrador observa que, à medida que se adaptam às novas circunstâncias, os amigos de Daniel se tornam mais unidos. A hesitação inicial se transforma em um comprometimento coletivo. Eles começam a discutir estratégias, mostrando-se mais confiantes. As lições aprendidas emergem claramente. A importância de confiar em Deus e a força que vem da união. A jornada que os aguarda será difícil, mas agora, ao menos, eles não estão sozinhos. Em conclusão, os eventos se desenrolam com um desfecho providencial. Daniel e seus amigos enfrentam os desafios com fé e determinação, e como resultado, conseguem ajudar a nação a encontrar um caminho de esperança e renovação. A lição moral é clara. A fé em Deus e a união entre os irmãos são essenciais diante da adversidade. Ao olhar para trás, Daniel reflete: vejo que cada escolha que fizemos nos aproximou de Deus e fortaleceu nosso espírito. Aprendi que não estamos sozinhos e que a verdadeira esperança brilha mais intensamente em tempos de escuridão. O narrador finaliza a história ressaltando que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a justiça divina prevalece, e a fé pode transformar incertezas em vitórias. A história de Daniel nos ensina que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele. Quando nos unimos em busca de um propósito maior, conseguimos superar os desafios. Passagens como Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, nos lembram que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer adversidade. Assim, ao aplicarmos essas lições em nossas vidas diárias, devemos nos lembrar de confiar, ouvir e agir em fé, sabendo que não estamos sozinhos nesta jornada. Não perca essa revelação profunda. Você já se perguntou o que as visões do profeta Daniel têm a dizer sobre os desafios do fim dos tempos? Se este tema mexe com o seu coração e sua curiosidade, você precisa se juntar a nós. Inscreva-se no nosso canal agora mesmo e ative o sininho para descobrir como as mensagens de Daniel nos trazem tanto alerta quanto esperança para os dias de hoje. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para estar abençoando e impactando mais vidas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.